Olá amigos, vamos ao estudo da lição número 5, a parte de quinta-feira, já chegando ao final da semana, a tentação dos justos. Realmente é uma grande tentação que o salmista expõe no Salmo 73 e em outras partes do Salmo. Quando ele via os ímpios prosperando, ele então achava que tudo isso não passava de um grande engano. Por que Deus não agia contra os ímpios? Por que Deus deixava os justos sofrerem tantas aflições? Quando os ímpios sobreviviam a tudo, não temiam a Deus, faziam tudo de errado e ainda se davam bem. Isso causou nele uma impressão muito forte. O velho Pedro era um empregado de um fazendeiro. O fazendeiro tinha em grande conta, eles eram muito amigos desde jovens, eles se tornaram muito amigos. Até que um dia, numa temporada de caça de patos, o patrão disse ao velho Pedro: vamos caçar patos. Está na hora de a gente se divertir um pouco. Pegaram o jipe, pegaram ali algumas armas, gaiolas, cestos e foram para a caçada dos patos. No meio do caminho, o patrão olhou para o velho Pedro e disse: Pedro, eu queria te perguntar uma coisa. Desde que você se tornou crente, você se tornou um cara tão chato. Você só vive com essa cara triste, cheio de problema. Eu te convido para a gente sair, você sempre tem uma desculpa. Lembra quando a gente saía, ia para os bailes, ia para as festas? Você bebia junto comigo, a gente saía com a mulherada. Você era um cara assim solto, alegre. Você virou crente, você virou com essa cara de tristeza o tempo inteiro. Por quê, meu? Vale a pena ser crente desse jeito que você está? Olha para mim. Eu não tenho religião nenhuma, não sirvo a Deus nenhum, estou sempre bem, estou sempre rico, estou cada vez aumentando meu patrimônio. Olha para você, por que você é crente com todos esses problemas? O velho Pedro ficou sem reação. Parecia que o patrão tinha razão nos seus argumentos. Chegaram perto de um local onde havia muitos patos, à beira de um lago. O patrão pegou as armas, deu vários tiros e conseguiu matar muitos patos. Mas alguns ficaram feridos. O patrão disse: Pedro, corre atrás dos feridos antes que eles escapem. E veja se consegue pegar todos eles. Não deixa nenhum escapar. O velho Pedro correu e foi pegando os patos feridos, foi colocando dentro de um cesto. Enquanto pegava os patos feridos, a resposta à pergunta do patrão veio à sua mente. Por que ele, depois de crente, só tinha problema? Ele voltou e disse: patrão, sabe aquela pergunta que o senhor me fez? Por que depois que eu virei crente, só tenho problemas e só vivo assim, pareci uma fisionomia triste? É que, patrão, depois que eu virei crente, o diabo está na minha perseguição. E ele acha que eu sou parecido com um pato ferido. Ele quer me pegar antes que eu escape. O senhor não tem problema, porque o senhor já é dele. O senhor já está morto espiritualmente. O senhor já está do lado dele. Por isso que o senhor não tem nenhum problema, porque o diabo não se preocupa mais com o senhor. O senhor está completamente morto espiritualmente. Eu não, eu estou vivo ainda e talvez até ferido. E por isso o diabo quer me pegar. Como eu fui pegar os patos feridos, como o senhor pediu, antes que eles escapassem. O patrão ficou pensativo. E a ideia de pertencer ao diabo e estar morto espiritualmente não lhe foi muito agradável. Mas respondeu à pergunta que ele fez ao velho Pedro. E talvez responda as perguntas do salmista, quando na pergunta número 6 nós temos o seguinte enunciado: ao ver certas coisas na vida espiritual e na vida pessoal, que batalha o salmista travou em seu coração, que se tornou uma tentação. Salmo 37, verso 1 e verso 8: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que assim praticam a iniquidade. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes nunca para fazer o mal. Salmo 49, versos 5 e 6. Por que eu temerei nos dias maus? Quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, por que eu temerei? Sobre a ação daqueles que confiam em suas riquezas e se gloriam na multidão de suas fazendas. Por que eu temerei essas pessoas? Salmo 94, 3 a 7. Até quando, Senhor, os ímpios saltarão de prazer? Até quando falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor. Eles afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, do órfão eles tiram a vida. Contudo, eles dizem: o Senhor não verá isso. Por isso, ele não vai atentar para essas coisinhas, o Deus de Jacó. Salmo 125, verso 3. Porque o cetro da impiedade
não permanecerá sobre os que são justos, para que o justo não estenda a sua mão para a iniquidade. Em outras palavras, a maldade não vai permanecer sobre a vida dos justos, para que eles não achem que a iniquidade vale a pena. Então a pergunta é, ao ver certas coisas acontecendo, que pensamentos tentadores veio à mente do salmista? Resposta: o salmista via os ímpios progredindo, afrontando Deus, oprimindo o seu povo, confiando em suas riquezas, e Deus parecia que estava alheio a tudo isso que estava acontecendo. É muito difícil você trilhar o caminho do bem e ainda ver os maus assim progredindo, zombando do justo, fazendo tudo de errado e ainda se dando bem. O salmista ficou desanimado com isso, porque ainda por cima os ímpios diziam, não existe Deus, ele não está vendo nada. Inclusive, o Salmo 73 é um desabafo muito estranho de alguém que serve a Deus, mas que, ao ver a prosperidade dos ímpios, vê que Deus não fazia nada. O salmista chegou a duvidar do bem, do caminho do bem. Olha o Salmo 73, a pergunta diz assim, como o salmista conseguiu superar a depressão ao ver os ímpios fazendo mal e prosperando? O que ele viu no final de tudo e que entendeu e que isso foi para ele uma espécie de satisfação? Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Olha como ele começa o Salmo. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, diz ele, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos, porque eu comecei a ter inveja dos maus, quando vi a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos forçados como outros homens? Os olhos deles estão cheios de gordura, eles têm muito mais do que eles podem desejar. E eles dizem, onde está Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. E pelo jeito, eu lavei em vão as minhas mãos na inocência. Pois todo o dia eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Quando pensava em entender tudo isso, foi para mim muito doloroso. Verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim dos ímpios. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. O Senhor os lança em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores, pois os que se afastam de ti perecerão, porque o Senhor os destruirá de uma forma total. Aqueles que se desviam de ti. Pergunta como o salmista conseguiu superar a depressão de ver os ímpios prosperando e eles servindo a Deus e sofrendo. O que ele viu que satisfez? Resposta. Ele entrou no santuário de Deus. Depois de ver a prosperidade dos ímpios. Ele entrou no santuário de Deus e viu espiritualmente o fim trágico dos ímpios. Fim com destruição total. E nada do que possuíam conseguiu salvá-lo. Viu a salvação do justo, mesmo com sofrimento. O galardão era certo no final da história. É uma grande tentação olhar para o mal, prosperando em toda parte, e ver que nossos esforços para praticar o bem e servir a Deus parecem inúteis. Podemos dizer que deprime olhar os ímpios prosperando, enquanto aqueles que servem a Deus sofrem diante das situações para sobreviver. Por isso, clamam a Deus por justiça. Por isso, eles conseguem enxergar, através da fé, que servir a Deus vale a pena e que os que se desviam de Deus têm um destino fatídico. O mal vai ser castigado através da punição eterna. Que Deus nos abençoe. Que possamos confiar nesse Deus glorioso, como o salmista confiou, mesmo vendo a prosperidade dos ímpios. Ele chegou a dizer, bom é o Senhor para com Israel, seu povo. Que Deus nos abençoe. Que possamos continuar firmes em nosso caminho diante do Senhor, porque terá um galardão no final. Deus amado, obrigado, porque o Senhor firma os nossos pés naquilo que é direito, no bem, mesmo com sofrimento.
nós teremos uma recompensa que será a vida eterna, que o Senhor vai dar a todos aqueles que sofrem nesse mundo por amor do teu nome. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Que essa seja uma verdade para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, um feliz final de quinta-feira, e que Deus nos abençoe. Amém.